Olá, olá a todos, olá, boa noite. Eu tenho a impressão que não é minha internet. Eu tenho a impressão que minha conexão tá ok. Vamos ver se o amigo Hugo entra aí para a gente começar a conversar sobre depressão na prática clínica, depressão nos seus variados aspectos, né? O que é depressão, do que não é. Oi, Jéssica, um abraço, querida, um beijo. Vamos lá. Deixa eu ver se o... Vamos ver se o Hugo entra aqui na minha conexão, né? Todos me ouvem bem? Todos me ouvem, me escutam, me veem bem? A transmissão tá ok? Ok, ok. Bom, eu vou começar a abordar alguma coisa, né? E à medida que o nosso Hugo entre com... Que o nosso Hugo entre com... Eu suspeito que é a conexão dele. Então eu vou começar a questão... Um abraço a todos. Nem sempre eu consigo ver a todos que estão entrando. Eu suspeito que a conexão de internet do Hugo não está tão interessante assim. Na última live que a gente teve algumas interrupções. Eu estou tentando convidar ele para ver se ele entra por aqui, porque eu suspeito que a conexão dele esteja oscilando. Veja que a minha transmissão está ok, né? A minha transmissão está fluindo ok, né? Dá só mais um tempinho para ver se ele entra. Vamos lá. Cadê você, Hugo? Projeto Comporte-se. Where are you? Bom, eu vou começar falando, e à medida que a gente vai desenvolvendo, as perguntas não estão comigo, estão com ele. Eu até me recordo de uma ou outra pergunta que foi feita diretamente para mim, mas eu vou abordando aqui o tema da depressão, e à medida que se ele conseguir voltar, a gente aborda, né? A gente inclui aí ele. Mas vamos começar. Houve uma pergunta logo inicialmente sobre depressão, que é a preocupação de alguém a respeito de uma tristeza, até que ponto a tristeza pode se transformar em depressão e em que medida eu devo me preocupar com isso. Essa é uma ótima introdução para começar a falar sobre depressão em termos de saúde mental, em termos da prática psicoterápica, da prática psicofarmacológica também.
o que a gente pode concluir é que a depressão é uma síndrome sistêmica. A depressão não é fácil, não é simples de a gente examinar. É uma síndrome, como toda síndrome tem um conjunto de sintomas. Não existe depressão, não existe um processo depressivo que seja isolado, isso é, que seja apenas a presença de um sintoma específico, né? Na verdade, a depressão é um conjunto de sintomas. Então, se eu tenho só tristeza e nada mais, eu não estou deprimido. Ainda que a tristeza seja um sintoma importante para o quadro de humor depressivo, ou melhor, de transtorno depressivo, aquilo que a gente conhece como transtorno depressivo maior, é o termo tradicional para falar sobre a depressão convencional. Tá? Se o projeto Comporte-se entrar aí, me sinalizem, ok? Porque eu não estou vendo ele para incluir na live. Porque a conexão dele está oscilando. Eu abri aqui, tentei incluir ele. Estou tentando convidá-lo aqui, chamar a atenção dele para ele entrar. Mas me parece que a conexão dele está meio complicada. Vamos ver se ele entra. O termo depressão é um termo que foi incluído na área de saúde mental e que pertence a outras abordagens, inclusive, que não é de saúde mental. Depressão de deprimere, ou seja, de puxar para baixo. Depressão que vem da geografia, né? O relevo que tem uma depressão. Talvez é a partir da geografia que a gente tem o termo depressão, né? Um relevo, e tem uma depressão nesse relevo. O termo não é depressão, é melancolia. Né? A melancolia é o termo, digamos assim, clássico para designar o processo de depressão. Melancolia é um termo histórico antigo que aparece lá entre os gregos, lá na tradição clássica. O próprio Sócrates, ou melhor, o próprio Platão se refere a Sócrates, Aristóteles se refere à melancolia, é a melancolia dos filósofos, né? O Platão dizia que, de vez em quando, Sócrates era acometido de melancolia, em cuja ocasião era inspirado pelos deuses, né? Então, a melancolia é o termo, digamos assim, histórico, é o termo convencional, né? É o termo, digamos assim, comum para falar sobre depressão. Eu estou chamando o projeto Comporte-se para cá, eu acho que ele não recebeu. Quem estiver em contato com ele abriu a live de lá, eu abri daqui. Sinalizem para ele entrar aqui, porque a conexão, eu acho que dele tá falhando, tá? Para ele conseguir entrar por aqui, tá? Mas o que a gente pode dizer é que esse termo depressão, de deprimere, né, de puxar para baixo, é um termo relativamente recente, né? É um termo bem recente, não é um termo que é usado ao longo dos tempos, né? Melancolia, a palavra melancolia é uma expressão que é a junção de duas palavras, né? Melania e colis negro, melania negro, né? Daí melanina, né? Pigmentação da pele, e colis seria bilis, né? Porque na teoria pseudocientífica, humoral de Galeno e de Hipócrates, a gente teria substâncias associadas ao binômio saúde e doença, né? Bilis negra, bilis amarela, fleuma e sangue, né? Então, daí os tipos psicológicos, né? A tipologia de Galeno, né? O fleumático, que tinha quantidades aí grande da fleuma, né? Quantidades abundantes da fleuma, né? Ou o sanguíneo, aquele que predominava o sangue, né? Essa era a ideia. E aquele que predominava a bilis negra era chamada de melancólico, né? Ou seja, o depressivo ou deprimido era convencionalmente taxado de melancólico, né? Então,
Isso é algo, isso é algo bastante importante para a gente começar a nossa discussão aqui, definindo aqui o que é depressão, né? Eu acho que o projeto Comporte-se não está recebendo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão recebendo bem a minha... Estão recebendo bem a minha transmissão? Ok. Ok. Bom, a pergunta que ele iniciou, né, que ele começou a falar é como é diferenciar tristeza de depressão. Eu queria começar dizendo o seguinte. Eu vou falar uma coisa que talvez assuste ou talvez surpreenda a pessoa que é leiga e que não seja da área. Depressão não tem a ver com tristeza. Vou repetir. Depressão não tem nada a ver com tristeza. Tristeza tem eu, tem você, tem todos nós. Todos nós temos momentos de tristeza. O que caracteriza a depressão não é tristeza. Aê, ele entrou. Pronto. Boa noite. Pronto, boa noite. Eu acho que sua conexão está oscilando, viu, Hugo? Porque eu tenho solicitado você entrar e eu acho que demorou de você receber o... Não, é porque eu tinha entrado também. Aí eu tava te convidando lá e você me convidando aqui. Aí foi isso. Entendi. Vamos lá. Eu já comecei a responder sua questão. Depois a gente arruma o vídeo e até publica no meu e no seu, viu? Porque eu sei que essa live é uma live do Projeto Comporte. Eu não quero me apropriar dela, não, porque eu acho o seu trabalho muito bacana. O que eu estava já respondendo dentro da questão é o seguinte, por incrível que pareça, eu queria falar isso porque pode parecer estranho, pode parecer surpreendente. Depressão não tem a ver com tristeza. Por incrível que pareça. Porque tristeza todos nós temos. Todos nós temos. Eu vou colocar o que é de mais importante e o que é de mais geral. Por que eu falo de mais geral, Hugo? Porque as ciências de saúde mental são complicadas mesmo. São complicadas. Porque você tem uma infecção viral, fica claro porque você tem um exame laboratorial. Você tem uma alteração de alguma taxa no seu exame de sangue, é laboratorial, é comprovado. Se eu tenho diabetes e você também tem, eu tenho mais ou menos os mesmos sintomas que você. Na saúde mental não é assim. Eu posso ter depressão e a minha depressão se manifestar com características muito típicas e você pode ter depressão e a depressão se manifestar em você de uma forma diferente. Aí você vai dizer, mas como é que a gente vai chegar a um consenso do que então depressão é tudo? Não. Tem que ter um básico. Tem que ter o mínimo possível para caracterizar a depressão. Eu não vou aqui ficar citando porque é fácil consultar o DSM-5, o CID-11, que são os manuais de psiquiatria, de saúde, para você ver lá os sintomas, né? Do que é depressão, do que não é. Mas eu vou colocar aqui uma coisa que eu não tenho dúvida que é presente em todo. Talvez só uma coisa, só um sintoma é presente em todo e qualquer quadro depressivo. O que é que caracteriza de maneira geral, de maneira absoluta, uma depressão? O que é universal na depressão? É falta de energia. Falta de energia. Então, depressão não tem a ver com tristeza. Tem a ver com falta de energia. Com falta de disposição. Eu até digo, Hugo, tem muita gente com depressão que está dando risada, que está sorrindo, que pode estar funcional, que pode estar trabalhando. Depressão não tem a ver com tristeza, tem a ver com, como diz Andrew Solomon, né?
Aliás, eu recomendo para psicólogos e para leigos, o livro O Demônio do Meio-Dia. Obra maravilhosa, lindíssima, emocionante. É linda a obra. É linda a obra. Ele é, na verdade, um jornalista conhecido, americano. Ele, inclusive, é escritor do The New York Times. E ele é um depressivo crônico e grave, a ponto de ter sido internado psiquiatricamente algumas vezes, com tentativa de exterminar a própria vida, de acabar com a vida. O Demônio do Meio-Dia. Muito linda. Ele fala sobre a experiência dele. Ele, como é um intelectual, embora não seja da área, ele faz uma revisão de literatura muito bacana, cita obras sobre depressão, cita os conceitos, muito bacana. E ele tem uma colocação que eu acho muito bacana, que é correta do ponto de vista da saúde mental, que é a seguinte: depressão não é falta de alegria. Depressão é falta de energia. Então, depressão é falta de vitalidade, de disposição. Aí o que acontece? Claro que não é só um sintoma. Como eu estava falando no início, antes de você entrar, Hugo, a depressão é um conjunto de sintomas. Se eu só tenho tristeza, provavelmente eu não tenho depressão. Provavelmente, para eu estar deprimido, eu tenho um outro conjunto de sintomas que pode envolver tristeza ou não. Tem muitos quadros de depressão que o indivíduo não está triste, melancólico. Tá? O termo para tristeza, do ponto de vista técnico, é humor deprimido. Humor deprimido. O humor deprimido é sinônimo de tristeza. Agora, o quadro depressivo é um conjunto de sintomas que pode ter humor deprimido dentro dele. Então, o humor deprimido é um sintoma da síndrome. A síndrome é maior. Mas ele é um dos sintomas. Falta de energia. Todo deprimido, toda pessoa que está com depressão, não tem muita disposição. Em casos graves, como disse Solomon a respeito dele, ele falou a respeito dele que é o seguinte: ele olhava para o telefone tocando, era uma tarefa tão banal, levantar da cama e atender o telefone, mas ele não tinha forças. Ele não tinha forças. Ele não tinha forças para caminhar até o banheiro para tomar banho. Esse já é um quadro mais grave. Um quadro mais grave, que é um quadro mais claro que o sujeito está precisando de ajuda. A maioria dos quadros das depressões atuais, depressões da pós-modernidade, digamos assim, o sujeito trabalha, o sujeito vai e volta, tem uma vida funcional, mas sempre está quebrado. Ele chega em casa, ele está quebrado como se tivesse tomado uma surra. Aquela atividade profissional que antes ele fazia de boa, agora ele faz e exige muito dele, demais dele. A interação com o outro, o relacionamento com o outro e assim por diante. Aí, com essa falta de energia, você vai concordar comigo que com essa falta de energia é coerente, é lógico e é quase que inevitável pensar que é comum evoluir para a pessoa ficar triste. Claro, se a pessoa não tem disposição, se a pessoa não está se sentindo animada para nada, é natural que ela comece a ficar triste e começa a evoluir piorando o quadro com outros sintomas. Mas eu repito, a pessoa tem uma tristeza, não necessariamente é depressão. A Aline colocou sobre a tristeza recorrente. Aí que a gente precisa começar a olhar. Se a tristeza está recorrente, aí já é um sinal de alerta. Porque possivelmente essa tristeza recorrente já é consequência de uma baixa vitalidade, de uma baixa disposição, de uma baixa... E aí alguém colocou, eu não me lembro agora, porque às vezes passa rápido, né? Colocou sobre a coisa... A Karina colocou sobre falta de sentido da vida. É outro sintoma que a psiquiatria chama de anedonia. Anedonia é o seguinte, não sentir prazer com nada. Com nada, tá? Mas é porque agora eu estou mais evoluído e não gosto mais de ir para a praia. Tem muita pessoa deprimida que vem com esse discurso. Não, eu evoluí,
agora eu não vou mais para a praia, eu gostava de ficar lá comendo minha casquinha de siri e minha lambreta e, sei lá, e minha batida de limão, e agora eu não vou para a praia. Tá. Uma coisa é você mudar um pouco o seu repertório em torno dos seus interesses. Você não gosta mais de determinado tipo de atividade, você agora não sai e fica na farra a noite toda, ok, você mudou, você pode até, a depender do sentido e do ponto de vista da palavra evolução, você pode até ter dado uma modificação na sua percepção de vida, tá olhando as coisas de um outro ponto de vista, bacana, ótimo, excelente. Agora, se você perdeu interesse na interação social, se você não vê graça em nada, se você não se conectou com o sentido, a Karina colocou a falta de sentido, é isso mesmo. Se você não está enxergando falta de sentido, possivelmente você também está com baixa de energia. Você está com baixa de disposição. Aí sim, sugere um quadro de depressão. Eu acho que para começar... Tá massa. Teve uma jovem que ela me mandou mensagem, ela perguntando como é que pode ajudar alguém próximo que está depressivo. Eu acredito que isso seja assim, mais a gente tem acontecido muito, né? A gente fica meio sem saber o que fazer. Sim. Eu acredito que é o seguinte, a depender do tipo de vínculo que você tem com a pessoa, você tem uma limitação maior ou menor de ajudar. Né? Todos nós temos limites ao ajudar o outro que está deprimido. Se você tem uma relação distante, se você não tem muita intimidade, você tem menos... Você é mais impotente de lidar com aquilo a ponto de ajudar. E quando eu falo de ajudar, eu não estou dizendo que você não pode se dedicar, mas assim, eu estou dizendo que é muito pesado você assumir uma responsabilidade, não sendo profissional da área, de ajudar, porque não vai ser com meia dúzia de palavras, não vai ser com uma simples conversa que a pessoa vai deixar de estar deprimida. Qual é a melhor ajuda que qualquer pessoa pode fazer para outro? Encaminhá-la a tratamento. Tratamento que pode ser psicoterápico, porque essa pessoa pode assumir uma responsabilidade e depois acontece alguma coisa, ela se sente culpada. Ah, poderia ter feito alguma coisa, poderia ter evitado, poderia ter ajudado. E quase sempre não poderia. Quase sempre não poderia fazer muita coisa. Encaminhá-la a um tratamento, rede de apoio. Se você não mora com a pessoa, é importante que a família saiba, porque se para os profissionais já há uma demanda, que os profissionais olham com preocupação, imagine para um parente, para uma jovem, a pergunta foi feita de uma jovem, às vezes é um pai, uma mãe que está deprimido, é pesado, porque não existe uma mágica, não vai ser um conselho mágico, um conselho que está na moda agora, né? Conselho quântico. Eu vou dar um conselho quântico e a pessoa vai sair para a depressão. Não existe isso. Até porque o termo cura da depressão é um termo que a gente vai... Eu não vou falar agora, lá para frente a gente aborda, mas assim, o que fazer? Encaminhá-la a um tratamento, a uma rede de suporte. A depressão pode ter um fator químico, depressão endógena, né? Ou seja, tem um caráter já químico, já estrutural, de base biológica. Aí, meu amigo, se tem uma base biológica, se tem um caráter mais assim, endógeno, como a gente fala, é ainda mais contundente, que não dá para tratar, não dá para ajudar em termos aí de intervenção familiar, e eu diria que nem dá para tratar só com psicoterapia. Eu costumo dizer a um paciente que está tomado por um quadro de depressão que tem caráter químico, de base biológica, eu costumo dizer o seguinte, quando há o preconceito da terapia medicamentosa, a farmacoterapia, eu costumo dizer o seguinte, veja fulano ou fulana, eu posso ficar lhe atendendo aqui, eu posso ficar lhe atendendo psicoterapeuticamente, mas nesse caso aqui, se não houver a intervenção medicamentosa, eu vou ficar conversando com o sintoma e não com você.
tá? Porque às vezes o sintoma vem na frente. O sintoma pode aparecer na frente. Eu posso ficar conversando com o sintoma. Por exemplo, vou sair um pouco da depressão e dar o exemplo do transtorno bipolar, que é mais fácil. Na fase eufórica, na fase do transtorno bipolar, em que o paciente está eufórico, ele fica eufórico, ele fica verborrágico, ele fica logorreico, ele fica com fuga de ideias. Se o terapeuta ficar atendendo ele sem intervenção química ou estabilizador de humor, o terapeuta vai ficar conversando só com o sintoma. Não vai chegar no paciente, o paciente está atrás do sintoma. Então, a mesma coisa. Em quadros de depressão, em que há um caráter químico, importante a intervenção medicamentosa. A intervenção medicamentosa tem um aspecto super importante. Porque aí vai... Ó, a medicação não vai curar também, não vai resolver totalmente. Eu costumo dizer que a depressão vai abrandar para o sujeito conseguir ter mais lucidez de pensar sobre ele, de rever algumas coisas. Porque, aqui para nós, eu sou super fã de medicação. Eu sou super fã no sentido que a medicação às vezes entra e é um auxílio fantástico. Mas a depressão não vai resolver um problema que não está resolvido dentro de você. Um problema que está mal resolvido com você, nenhuma medicação, corrigindo, medicação, não depressão, a medicação não vai resolver. Então a medicação vai ajudar a aliviar alguns sintomas para você dar conta. É bem-vinda? É. Há depressões que não precisam de intervenção medicamentosa? Há. Há depressões que são tratadas e tratáveis e a resposta é melhor sem medicação. É uma questão de uma resposta a um evento. Por exemplo, o sujeito separou, a separação amorosa, o divórcio, pode gerar. Pode gerar o luto, que é o luto natural. O luto é saudável, viu, gente? O que é o luto? O sujeito fica triste durante um tempo como uma resposta emocional a um evento que é compatível. Né? Separou, alguém querido faleceu, a pessoa fica triste por um tempo. O luto é saudável. Preocupante seria a pessoa não reagir com o luto diante de um evento de perda. O luto, quando persiste e se torna mais contundente, aí já estamos diante de um quadro que precisa cuidado. É uma depressão que tem um caráter mais psicológico, menos químico. Ok. Aí a gente trata. Agora, quando... E aí tem uma coisa interessante, porque a depressão pode começar psicológica, mas ela afeta o cérebro. Se eu estou deprimido, eu acabo afetando a minha bioquímica cerebral. Da mesma forma que a bioquímica cerebral acaba afetando o psicológico, né? Eric Kandel, famoso prêmio Nobel de neurologia, ele dizia o seguinte: essa separação de químico e de psicológico, ou de biológico e psicológico, é muito problemática, porque, por exemplo, eu estou falando com você aqui. Eu estou conversando com você aqui. Isso é psicológico. Mas quem disse que com minha fala eu não estou interferindo nos seus neurônios? Né? Então, essa separação é complicada. Já fizeram pesquisas de pegar pacientes com depressão e só tratar com medicamento. Só tratar com medicamento. E pacientes com depressão e só tratar com terapia. Sabe qual foi a conclusão? O resultado das duas experiências foi o mesmo. Houve uma melhora interessante e não totalmente. Qual é a conclusão que os especialistas que têm bom senso, tá? Que têm juízo na cabeça. Não é alguns psiquiatras por aí, que eu sei que existem, felizmente a maioria não é assim, mas que diz que o paciente deve ser só tratado com medicação e diz para abandonar a terapia, e alguns psicólogos que estimulam os pacientes a largar a medicação, porque só a terapia vai dar conta. A conclusão é o seguinte: atacar nos dois lados. Agora, há quadros que a gente pode tratar, muitas vezes, só com psicoterapia, sim. Há quadros que o sujeito vai respondendo bem, tem uma causa mais pontual. A partir de determinado momento da minha história de vida, eu comecei a deprimir. E, às vezes, tem ali uma coisa mais psicológica, ou seja,
eu vou olhar para aquilo, vou dar um sentido diferente àquilo, vou ressignificar aquilo. Ou então eu estou numa relação abusiva, né? Eu estou num contexto difícil, eu estou deprimido por causa daquele contexto. Aí a terapia, muitas vezes, ajuda sem precisar de intervenção medicamentosa. Tá? Algumas pessoas fizeram perguntas aí. Fizeram uma pergunta aqui, Flávio. Até que ponto dá para perceber que a pessoa precisa do psiquiatra, do medicamento? Foi alguma coisa nesse sentido. De como é que se reconhece, como saber quando é químico. Assim, como perceber que aquele paciente ali está precisando ir para o psiquiatra, tomar remédio. Eu acho que o remédio é só o psiquiatra que vai dizer, né? A Carol que perguntou, né? Um abraço, Carol. É químico, e Priscila, minha irmã, que é psicóloga também. Aliás, ambas são amigas, Carol e Priscila, né? Inclusive, o sintoma vai repercutir na relação com o terapeuta. Exatamente. O sintoma fica na frente, né? Então, isso que é problemático. Olha, essa pergunta do químico é muito interessante, porque às vezes é muito difícil separar, é muito difícil detectar. Por quê? Repito, na saúde mental não tem uma coisa laboratorial. Não tem uma coisa que eu faço um exame de sangue com você e digo assim, você está deprimido. Não. É relato de sintomas e diagnóstico que o profissional conclui, e por isso o profissional tem que ter uma escuta e uma atenção apurada, além da bagagem teórica, né? Por isso que a possibilidade de erro diagnóstico é grande na saúde mental, porque não existe uma coisa laboratorial. Aliás, a psiquiatria hoje está na moda, mas a psiquiatria até pouco tempo era a prima pobre da medicina. Porque quem é de medicina sabe que a conversa entre os estudantes de medicina é o seguinte: você vai fazer residência em psiquiatria, é? Saia dessa, a psiquiatria está na Idade Média ainda, não tem nenhuma ressonância, não tem nenhuma investigação assim, porque lida com comportamento, lida com uma coisa, né, uma síndrome, né, e situações mais complexas nesse sentido. Então, realmente não há. Até há exame de sangue. Eu conheço uma psiquiatra aqui em Salvador, que é muito amiga minha, que ela passa exame de sangue para o paciente para verificar lítio no organismo e serotonina. Mas ainda assim não é uma coisa... Ela sabe disso, não é uma coisa completa, que dá conta de tudo. Já tive pacientes que estavam muito deprimidos e com as taxas boas, com as taxas de lítio e de serotonina do exame de sangue bom, até porque no sangue, não necessariamente em nível de neurotransmissor. Então, o mais importante é avaliar em termos clínicos. A depressão, que é mais estrutural, que é mais endógena, ela tem sintomas mais severos. Eu diria assim, eu sei que eu estou resumindo demais, os meus colegas de profissão aí, e até médicos, sabem que é mais complexo do que isso, mas eu estou resumindo porque a live é para o público em geral. Mas tem sintomas mais severos. E a depressão mais psicológica, muitas vezes tem conexão com eventos ambientais mais claros. Eu diria isso, tá? Tem uma Karina aqui, ela está perguntando, no caso do paciente se recusar a usar o fármaco, como fazer nesse caso aí? A depender do quadro... Ele não quer tratamento? A depender do quadro, o tratamento fica um pouco mais deficiente, fica um pouco mais difícil. E se os sintomas forem mais severos, a terapia vai ter um potencial de ação menor. Não vá nessa de achar que todo... E outra coisa, às vezes há um relato assim, alguém fez musicoterapia, fez dança e ficou bom da depressão. Eu não estou dizendo que isso não é possível. É possível, é. É possível. Uma experiência pessoal de alguém que fez alguma terapia alternativa, fez alguma coisa e conseguiu responder e ficou bem. Eu não vou ter a presunção, Hugo, de achar que só existe um modelo, que só existe e nem aquela coisa de desconsiderar os aspectos terapêuticos de outras propostas. Mas aquela experiência pessoal, que normalmente não ajuda o restante das pessoas. Normalmente, aquela pessoa que fala, que eu fiz uma dança, eu fiz dança do ventre, eu fiz Tai Chi Chuan e fiquei bom de depressão, é um relato dela. Não, normalmente não serve e nem ajuda as outras pessoas.
Então, muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a medicação vai ajudar bastante. Os inibidores de recaptação de serotonina, aqueles que começou com a chamada pílula da felicidade, que é um exagero, né? Nenhuma medicação dá felicidade, né? Eu diria que nem a psicoterapia tem esse poder da felicidade, apesar de toda a demanda de todo paciente a ser feliz. Que pesado para os terapeutas, né? Mas a psicoterapia vai ajudar o sujeito a olhar de um modo diferente para a própria vida e talvez buscar essa felicidade, né? Talvez buscar essa felicidade. Mas felicidade é um negócio muito complicado, mas o Prozac era visto como pílula da felicidade. Então tem uma família aí, né? O Prozac é o nome comercial, né? Fluoxetina, né? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, claro que eu estou esquecendo alguns, venlafaxina, desvenlafaxina, né? Que alguns são antidepressivos duais, né? Agem em serotonina e noradrenalina. Ou seja, inibidores de recaptação de serotonina, de noradrenalina, de um modo geral, ajudam, né? no quadro, no tratamento da depressão, que deve ser visto com muito cuidado, com muita seriedade. Agora, o que eu quero dizer de uma maneira muito interessante é o seguinte: mais de 80% dos quadros de depressão, com tratamentos adequados, o sujeito melhora, tem uma qualidade de vida boa, e boa parte deles tem remissão de sintomas. O que é a remissão de sintomas? É aquilo que, nas ciências biológicas, a gente chama de cura. Nunca se fala em cura em saúde mental. Por quê? Eu falei isso na live nossa da semana passada. Quando eu tenho infecção de garganta, qual é a cura? Toma antibiótico. O antibiótico mata a bactéria. E a cura é o quê? A cura é eu voltar ao estado anterior, antes da bactéria. Então a cura é voltar ao estado que estava antes. Na saúde mental, o sujeito nunca volta. Se o sujeito faz uma terapia, a terapia nunca é para voltar ao estado que ele estava antes da depressão. Ele vai se transformar em outra coisa. Pode até se transformar em alguém melhor. Em alguém mais em conexão consigo, mais com bem-estar consigo mesmo, mas nunca vai voltar ao estado anterior. Então a gente não fala de cura. Até porque, Hugo, eu matei aquela bactéria aqui quando tomei o antibiótico, eu tenho evidência que eu matei. Agora, eu tenho uma depressão com 30 anos. Fiquei bom da depressão. Daqui a 20 anos, eu tenho um episódio de depressão. Ninguém consegue provar se aquele episódio de depressão é a mesma depressão de lá de trás que estava administrada ou é um outro quadro de depressão. Então a gente nunca fala de cura. O que não significa que não haja remissão de sintomas, não haja tratamento. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte: tenham cuidado com as figuras que existem por aí, prometendo curar a depressão em 3, 4, 5 sessões. Não existe isso. Não existe. Ou então me apresente essa pessoa, porque essa pessoa merece o prêmio Nobel de Medicina e ainda as pessoas não conhecem ela. Não existe isso. Promessas de cura em 2, 3 encontros. Tá? Eu curo depressão em 2, 3 encontros. Não existe isso. Não. As coisas não se processam assim. Não é tão simples. Né? A depressão tem a ver também com a forma, assim, o indivíduo está afetado está contaminado com um olhar sobre ele mesmo e sobre a vida alterado. Até ele conseguir mudar esse olhar, não vai ser ele usando um colarzinho quântico. Né? Hoje tem gente vendendo colar quântico que melhora a saúde mental. Eu olho, vejo essas coisas e fico, mas tem gente que gosta disso, tem gente que está atrás de soluções mágicas, e é por isso que essas pessoas muitas vezes estão aí. Eu não estou criticando ninguém que queira fazer um trabalho interessante com alguém, não estou criticando nenhum tipo de profissional de saúde mental e de atendimento, mas tem coisas que, na verdade, muitas vezes são o aproveitamento desse momento em que quase todos nós estamos tendo sofrimentos psíquicos. E aí se aproveita disso porque é um nicho, desculpe aqui a franqueza, para ganhar dinheiro. Né?
Tem até uma pergunta, Flávio, que fala disso, que aí você até pode continuar, que é o seguinte, para você comentar uma frase de Joana, na parte psicológica dela, não é a parte espírita, quando ela fala que a preocupação o que preocupa ela na depressão não é nem os casos de depressão ativa, são os casos de comportamentos que no futuro a pessoa vai ter depressão. Perfeito, perfeito. Essa preocupação é uma preocupação que não se havia no passado e está tendo hoje, que é o seguinte: quais são os sintomas de pré-depressão? Quais são os sintomas antes de uma depressão instalada? Eu vou citar pelo menos 3. Cansaço, um cansaço mental que não para, que é constante, que a pessoa pode já estar deprimida, mas pode estar ainda nos sinais iniciais, tá? Estresse, muito estresse, e irritabilidade. Sabe aquela pessoa que é saraiva, que está o tempo todo dando paulada nos outros, está super irritado? Assista de camarote. Se ela não rever isso, eu dou 3 meses e ela deprime. Ela deprime. Então, isso é super interessante porque a depressão também, isso quem analisou foi Adler, Alfredo Adler, discípulo de Freud na psicanálise, que formou a sua teoria da psicologia individual. Ele considerava a depressão como uma raiva internalizada. Uma raiva internalizada. Então, essa irritabilidade que está, de alguma forma, sobrando, está derramando ao redor, pode ser um sinal de que a pessoa vai deprimir. Vai deprimir. Tem Nelson aqui, ele perguntou como saber se estou ou não com depressão antes de um diagnóstico. Perfeito. Um abraço, Nelson. Saudades suas, querido. Eu diria o seguinte: prestar atenção no cansaço, fadiga mental, uma fadiga além da conta, ou seja, uma falta de disposição para fazer as coisas. Eu nunca tenho disposição. Prestar atenção nisso. Se eu estou com um cansaço, que é um cansaço constante e persistente, já é sintoma de que eu estou ou num quadro desenvolvendo ou já num quadro instalado de depressão. Como eu falei no início da live, depressão não tem a ver com tristeza, tem a ver com cansaço, com falta de energia. A tristeza pode chegar depois, porque a pessoa com falta de energia acaba ficando desmotivada e triste. Tá? E aí vem a falta de sentido para a vida, não consegue enxergar. Em quadros graves, Hugo, o deprimido costuma dizer assim: eu durmo ruim e acordo pior. O meu despertar é pior do que o meu adormecer. Então não é brincadeira. Não é brincadeira. É só quem passa tem a sensação, e muitas vezes o deprimido, ele tem uma sensação de que ele não é compreendido corretamente. Muitas pessoas chegam para ele e dizem assim: menina, você tem tudo na vida. Você tem dinheiro, tem uma família boa, tem roupa, tem uma profissão bacana, você tem tudo na vida, para quê? Apesar de isso ser feito com boas intenções, o paciente fica pior com isso. Porque ele concorda. Ele concorda que tem tudo na vida, que está se sentindo muito bem, que se sente muito bem, mas ele não tem ânimo. Então, embora esse conselho, embora essa colocação seja uma colocação até com intenções de ajudar, familiares dizem isso para pessoas, né? Com a intenção de ajudar, mas muitas vezes isso piora. Né? Piora. Como Solomon falou, vou falar de novo o livro, porque eu recomendo, é um livro maravilhoso para médicos, para psicólogos e também para leigos, O Demônio do Meio-Dia. Solomon vai dizer o seguinte: se alguém está com câncer, debilitado na cama, ninguém diz, levanta! Se abre para a vida, né? Desperte, saia da cama. Mas por que com depressão a gente faz isso? Às vezes a pessoa não tem forças. Isso não quer dizer que a gente não vai tentar ajudar a pessoa ou vai retroalimentar a pessoa não fazer nenhum tipo de movimento. Não é isso. Mas não é simples. Não é uma coisa simples, fácil. Precisa ter abordagem. Precisa que a gente aborde
o paciente, os familiares, inclusive, abordem o paciente sem o tom de crítica, sem o tom de que está condenando, porque a pessoa não está deprimida porque ela quer, tá? Não está. Agora, alguém comentou sobre a medicação, do paciente não querer tomar medicação. Pode ser, essa coisa da medicação pode ser o seguinte: primeiro, o estereótipo da medicação, tá? A ideia de que a medicação vai deixar a pessoa dopada, dependente, que é uma coisa que eu preciso esclarecer. Os psiquiatras vão ter que me agradecer, porque eu estou até defendendo a área deles e eu não tenho nenhum interesse de defender a área da psiquiatria, interesse pessoal que eu digo. Mas eu preciso ser justo. Primeiro, atualmente, não tem essa história de que o indivíduo vai ficar dopado ou vai ficar dependente, com exceção dos benzodiazepínicos. Os ansiolíticos são as medicações que deixam a pessoa dependente se toma a longo prazo, tá? Então, bromazepam, clonazepam, alprazolam e assim por diante. Se eu tomo todo dia para dormir, que não foi feito para usar para dormir, tecnicamente, ansiolíticos não foram feitos para usar para dormir. Foram feitos para apagar incêndio. Foram feitos em crises emergenciais. A pessoa está com uma crise de ansiedade, teve uma alteração emocional, se exaltou, e aí eleva até a pressão. Esses ansiolíticos ajudam até a baixar a pressão. Por quê? Porque o efeito é imediato. Mas o que é que acontece? O efeito é bom. A pessoa tem um relaxamento, às vezes dorme melhor. O efeito é imediato, quase não tem efeito colateral. As medicações são baratas. O que é que acontece? É justamente nessas medicações que as pessoas abusam. Abusam. Né? Vira remédio de gripe, né? Hein? Vira remédio de gripe. Exato. Estou me sentindo, eu vou na farmácia. A longo prazo, Hugo, 4, 5 anos tomando todo dia, que não é o protocolo sugerido, com algumas exceções, a pessoa já fica. Aí, para se libertar, vai. Né? Agora, antidepressivo não deixa a pessoa com dependência nenhuma. Ah, mas quando eu precisei tirar, eu fui diminuindo. Foi diminuindo por conta do seu metabolismo, por conta do organismo estar... o estímulo do recaptador de serotonina está recebendo ali de maneira artificial química, o cérebro já espera, então vai tirando aos poucos. E também para qualquer reação. Mas não é porque a pessoa ficou dependente de antidepressivo, nada. Porque, na verdade, o ansiolítico não trata nada. Deixa eu falar uma coisa. O ansiolítico, que é o campeão de vendas, não trata nada. Não é tratamento para depressão, não é tratamento para transtorno do pânico, não é tratamento para transtorno obsessivo-compulsivo, não é tratamento para nada. Ansiolítico é só para emergência de crises agudas de ansiedade. O que vai tratar, por exemplo, no caso da depressão, vou me restringir à depressão, senão me alongo demais. No caso da depressão, o que vai tratar a depressão vai ser os antidepressivos, que é a longo prazo. Então, é mais ou menos isso. Karina prefere a pergunta, eu vou emendar com a outra também que eu recebi. Ela pergunta se no caso de adolescentes, como observar se tem sinais de depressão. Inclusive uma mãe mandou mensagem assim, querendo ajuda para ajudar justamente o filho adolescente que está depressivo e que até está com tendências, com pensamentos de autoextermínio, né? E aí ela pede ajuda. Aí é bom que você já engloba tudo aí, o sinal de depressão da adolescência. Perfeito. Hugo, como a gente teve um atraso, se você concordar a gente passar um pouquinho só, 10, no máximo 15 minutos, e se o pessoal também concordar, né? Vamos nessa. Não quero atrapalhar o happy hour de ninguém, afinal, todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite. Mas essas perguntas são super interessantes. Assim, os jovens, o adolescente, às vezes, apresenta sintomas de depressão de uma forma mais atípica. Então, é o quarto desorganizado. Quer dizer, adolescente e quarto desorganizado é quase sinônimo. Mas quando você vê que há uma desorganização mais acentuada, quando você vê que há uma irritabilidade, não pode falar nada, que ele reage de maneira irritada, desleixo com a higiene, desleixo com os próprios cuidados pessoais, tá? É comum no jovem, porque o adulto, por exemplo, ele pode estar deprimido, mas ele vai se arrumar um pouco para sair, né? O jovem muitas vezes negligencia mais isso.
Então, cuidado, atenção para isso. Né? Agora, como ajudar o jovem, eu diria a essa mãe, não é um conselho que é um conselho super pacificador, tranquilo, mas eu preciso dizer, colhe nele, porque ele tem risco mesmo. O quadro que você me sugere é um quadro de risco. Então, colhe nele e tente levá-lo ao tratamento. Tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. Né? Num quadro como esse, a medicação pode entrar e pode somar, pode ter efeitos positivos. Né? Aí eu vou tocar numa coisa que eu até esqueci de tocar, que era isso que eu fiz aquele rodeio todo da medicação para falar isso. É o seguinte, o paciente pode não querer tomar a medicação por preconceito, por ignorância, por desconhecimento da psiquiatria, mas como a depressão também dá uma sensação em muitos sujeitos de não merecimento, desvalia, uma espécie de autopunição psicológica, uma espécie de, eu vou usar um termo mais forte, uma espécie de masoquismo psicológico, tá? É comum o paciente deprimido por conta própria sabotar o tratamento. Você respondeu a pergunta aqui de Gilza? Desculpe aí o nome, que ele pergunta por que o irmão dele tem 7 anos depressivo e não se recuperou ainda. Precisa avaliar. Tem quadros de depressão que são depressões bastante contundentes, que sem o tratamento talvez ele estivesse pior, mas precisa ser visto porque ele não responde. Ele está fazendo a psicoterapia de maneira bacana, ele está se engajando, se envolvendo na terapia. Como é que está essa coisa das medicações? Já foi avaliada essas medicações? Já foram avaliadas, né? Se é uma depressão mais crônica, mais endógena, houve uma melhora de sintomas ou não? Tudo isso precisa ser avaliado. Ele está administrando bem? Ele está tendo qualidade de vida ou não? Porque às vezes o paciente chega num ponto que ele evolui tanto que ele continua com a depressão, mas tem uma qualidade de vida muito interessante, quase como se não houvesse depressão. E aqui mais cedo perguntaram aí que... Eu gostaria de dizer, talvez, uma das coisas mais importantes, Hugo, principalmente para quem estiver me assistindo e já tem histórico de depressão. Uma das coisas mais importantes é o seguinte. Para mim, como psicólogo, toda vez que eu vejo um processo de negação demais de qualquer coisa, eu vejo perigo aí. O que é que eu quero dizer com isso? Eu já vi gente no meu consultório dizendo: isso eu nunca seria capaz de fazer. Não deu 2 meses para fazer. Para cair naquilo que estava negando. Aquilo era uma projeção. Era uma projeção inconsciente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Alguém que já passou por depressão, ou que esteja com depressão, tem 2 formas de lidar com ela. Aliás, de novo, Solomon fala isso no livro dele. Tem 2 formas de lidar com ela. Uma forma é a seguinte: agora eu estou bem, não estou mais deprimido. Deus me livre. Não quero nem mais pensar em depressão. Deus me livre. Eu não quero nem mais lembrar de... Olha, é melhor a gente nem falar, bate na madeira e muda do assunto. Porque eu não quero nem falar mais de depressão. Essa pessoa corre risco. O segundo caminho eu acho mais interessante, que é o seguinte: eu passei pela depressão, agora eu estou bem, mas eu estou de olho nela. Eu estou atento a ela. Essa pessoa que está de olho na possibilidade de reincidir é uma pessoa que possivelmente vai ficar melhor. Vai ficar melhor emocionalmente. Então, muito cuidado com essa negação. Tá? E no caso do paciente psiquiátrico, Hugo, às vezes ele sabota o tratamento, ele joga os medicamentos no vaso sanitário, no banheiro, porque há uma tendência inconsciente de se maltratar. Claro que não é de caso pensado. Se você falar ao paciente que está deprimido, ele vai dizer que não. Claro que não. Mas, às vezes, inconscientemente, ali
um mecanismo autopunitivo. Tá? Autopunitivo. Mais cedo perguntaram aí em relação ao exercício físico, a rotinas saudáveis e tal, e inclusive até perguntaram se a caridade pode ajudar alguém nessa questão de sair do estado depressivo também. Aí fale um pouco dessas atividades aí, né, legais, saudáveis. Sim. A atividade física é super bacana, super interessante. Existem pesquisas claras que apontam que meia hora de caminhada apenas, é o equivalente a tomar sertralina, cloridrato de sertralina, que é um dos antidepressivos mais famosos, tá? Então, uma caminhada de meia hora. Então, de fato, existe algo ali de produção bioquímica. Não é suficiente no sentido de dizer que só a academia vai necessariamente ser a minha terapia para sair da depressão. Há casos e casos, mas é super benéfico, tem um benefício super interessante. Qualquer tipo de atividade física, né? Não precisa ser atividade física frenética, mas qualquer tipo de atividade física, exatamente, Aline, exatamente, atenua, inclusive atenua os efeitos colaterais de qualquer medicação, a atividade física, por conta das toxinas que libera na transpiração, no suar. Então, essa é uma questão bacana para a gente aqui considerar. Qualquer tipo de movimentação física, né, pode, inclusive, ajudar no sono e assim por diante. Então, vale a pena. O paciente que está muito deprimido, ele não se sente em condição, com forças de fazer atividade física. Né? É importante dizer isso. Mas que ele comece com algumas caminhadas, eu acho que já é um começo. Né? Agora, sobre caridade. Existem pesquisas, algumas experiências com neuroanatomia funcional, né? Ressonância magnética com emissão de pósitrons e de fótons, que são aqueles aparelhos mais sofisticados em que a pessoa pensa uma coisa e a área do cérebro específica ali aciona, é compatível e que é mapeado e investigado. Veja só. Existem algumas experiências de a pessoa pegar uma fotografia, olhar uma fotografia de, sei lá, uma criança com câncer e experimentar uma compaixão e aquilo produzir os efeitos de interleucina, interferon, né? Aquelas substâncias que imunoprotetoras. Aliás, imunidade é uma das coisas que estão na moda hoje, super importante. Então, imunoprotetoras, mas também pesquisas que falam de o exercício da compaixão no sentido aqui de interação com o outro, como sendo positivo em termos neurofisiológicos, neuroanatômicos, neurobiológicos, muito bacana, muito bacana. Há pesquisas que apontam algo para aí, algo que é super interessante olhar. Agora, Hugo, é importante falar a caridade e a caridade. Por quê? Porque você pode colocar um paciente deprimido que está numa atividade social frenética e ele está deprimido porque ele está super sobrecarregado e ele vai se sobrecarregar mais de caridade, de atividade social, de subir em locais, levar cesta básica. E o problema dele muitas vezes está aí. Ele está se sobrecarregando de mais de coisa. Então depende de como ele faz também esse tipo de experiência. Né? Se a experiência está sendo significativa do ponto de vista emocional ou está sendo um fator de neurotizar, um fator de estressar mais ainda. Né? Então isso é interessante a gente colocar aqui. Você acha que a depressão tem ligação com o vício em rede social, Flávio? Foi uma pergunta um jovem que fez. E aí, que a rede social tem aquela coisa, né? Ninguém posta foto com a pia cheia com a louça cheia para lavar. Uhum. E aí, tem ligação? Tá totalmente ligado. Eu não estou dizendo que toda depressão é por causa de redes sociais. Claro que não. Há depressões que têm outros fatores. Mas há depressões que são fruto de rede social
E há depressões que são agravadas pela rede social. O que eu tenho mais visto é depressão agravada pela rede social. Ou seja, não foi a rede social a vilã, mas a rede social está piorando o quadro. Tá? Já há pesquisas associando que você ficar meia hora olhando a vida alheia, se entristecendo porque sua vida não é igual à vida alheia, piora os quadros de ansiedade e de depressão. Então, cuidado. Eu não estou demonizando rede social, porque eu estou nela. Inclusive, a gente está nela, né? Mas muito cuidado com rede social. A rede social precisa ser usada de uma forma mais econômica e mais minimalista. Eu digo isso para paciente de consultório. Menos rede social e mais literatura. Mais leitura de livro. Tá? Saia de rede social e vá mais para leitura, para boa música, para filmes interessantes. Né? Porque, de fato, a rede social pode gerar a ideia de a curtida ou a expectativa da curtida ser uma espécie de disparo de dopamina. E aí você fica viciado nisso. Né? Aí que está o problema. E aí você vê pessoas que já não têm tanto prazer assim nas relações interpessoais presenciais. Né? Porque a descarga de dopamina, você nunca vai receber a quantidade de curtida presencial que você recebe na rede social. Então, a competição é injusta. E aí você acha a relação pessoal, interpessoal, desinteressante. Desinteressante. Então, muito cuidado, porque rede social pode ser muito tóxico. Muito tóxico. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, eu vou citar aqui um filme, Dilema das Redes Sociais. Né? Um filme que está aí no Netflix. Os grandes magnatas do Vale do Silício que foram entrevistados, alguns dos quais não foram, como é o caso de Steve Jobs, que já tinha falecido, nenhum deixava os filhos acessarem rede social e aqueles filhos maiorzinhos não deixava celular com eles mais de 2 horas por dia. Os caras que vivem disso, os caras que estão à frente do Facebook, do Instagram, o próprio Steve Jobs, que controlava ali os filhos. No caso do Steve Jobs, se não falar a memória, os filhos nem tinham. Ele nem dava celular para os filhos. Então veja que coisa. Se esses caras que fizeram as redes sociais e que fizeram para você ficar viciado, para você ficar ali retroalimentando, se eles próprios têm essa relação e eles próprios evitam, como é que você vai fazer uma apologia absoluta? Então, mais contato presencial, mais interação e usar a rede social de uma forma benéfica, produtiva, interessante para você, informação, tá? Então, usar para isso, porque se você notar que você está observando demais o que os outros estão fazendo, já está mal. Já está ruim. Porque, veja, eu já estou desconectado do que eu estou fazendo. Eu já estou desconectado. E, na verdade, um dos grandes sintomas de saúde é eu estar em conexão comigo mesmo. Eu estar atento para aquilo que eu estou fazendo, para o meu comportamento. A rede social empurra você para você ficar olhando o que os outros estão fazendo. O comportamento alheio. Né? E isso já é sintoma de comprometimento na saúde mental. Então, o que é que eu sugeriria olhar para isso? Rede social não é o demônio, não é o Satanás na Terra, nada disso. Rede social pode ser usada de maneira útil, mas como dizia Hahnemann, o pai da homeopatia, a diferença do remédio para o veneno está na dose. Está na dose. Você falou aí do pessoal aí, dos caras lá de cima, né, da rede social, e teve uma mãe aí que perguntou em relação ao adolescente, você acha que tem alguma relação a depressão na juventude com essa falta de limite dos pais? Eu não diria que é uma relação tão assim de causa e efeito. Os pais não deram limite
e a pessoa ficou deprimida. Mas a experiência sugere que os sujeitos, de uma forma geral, não apenas o adolescente, mas os sujeitos, de uma forma geral, que vivem aquilo que a gente chama em psicanálise de hiperinflação do ego, ou seja, eu vivo uma vida de excesso de autonomia. É estranho, não é excesso de autonomia que eu falaria, mas que eu tenho uma vida em que eu não tenho uma rotina, que eu não tenho uma estrutura, que eu posso tudo. Isso que eu estou chamando de uma vida de hiperinflação egóica. Né? Há exemplo de algumas pessoas que estão acima dos normais, dos mortais, isso é, que não precisam trabalhar para viver, que se não trabalharem, continuam comendo. Né? Eu estou falando aqui das grandes fortunas, tá? E não estou dizendo que toda grande fortuna está nisso, mas esse tipo de experiência sugere possibilidade maior de depressão. Então, por incrível que pareça, se você está em carência, se você está em falta de recursos básicos, você pode deprimir. Mas se você tem um excesso, não de recursos, mas se você tem uma vida que você não tem uma estrutura, a rotina, o limite, estrutura, todos nós que temos horários, que temos compromissos, nos organizamos melhor psiquicamente. A falta de uma rotina mais desorganizada, pode contribuir para a depressão, sim. Seja pelo tédio, porque veja, Hugo, isso daqui é água de coco. Aliás, me permito, com a sua licença. Maravilhosa, maravilhosa. Mas sabe por que é maravilhosa? Porque eu estou há mais de meia hora falando e aí eu estou com sede. Aí você pega uma água, delícia. A água tem outro sabor, né? Por causa da escassez, por causa da falta. Agora, eu quero saber, você que vai fazer exame lá, aqueles exames que você precisa tomar 6 litros de água e depois o contraste. Eu quero saber se beber água é prazeroso. Ou seja, às vezes uma coisa é prazerosa e dá sentido e dá satisfação na vida pela ausência também. Pela carência. Por não estar totalmente disponível. Ou não estar a todo momento disponível. Né? Então, se eu tenho uma vida onde eu não tenho esses limites, seja limite autoimposto, seja limite imposto. E por que no jovem? Por que a pergunta é para o jovem? Porque o jovem é mais imaturo do que uma pessoa que tem uma experiência de vida maior, né? Biológica, existencial. Quanto mais imaturo é a pessoa, mais dificuldade ele tem de estabelecer por conta própria uma rotina. Tá? Então, por exemplo, por que na pandemia os jovens ficaram totalmente desorganizados em casa? Porque não tinha horário, porque não pegava ele e não levava para a escola, porque não tinha aquele horário de ir para a escola, aula online, então botava os pés na mesa, recostava na cadeira como se estivesse na praia, o professor gastando latim na aula online, ele não precisa abrir a câmera, fica ali pensando em outra coisa enquanto o professor está falando. E depois entra no grupo do WhatsApp que tem a pesca e que os colegas compartilham o gabarito. Ora bem, todo mundo sabe disso, até os professores sabem disso. Os pais também, a maioria dos pais estão sabendo disso. Como diz um paciente meu, me disse essa semana, rapaz, eu passei no quarto do menino, eu olhei de canto assim, eu vi que a página que ele estava lendo do livro, do classificador da escola, era a página 23. Eu demorei meia hora, voltei, ele continuava na página 23. Flávio, ele está me enrolando. Esse não é só ele, não. Por quê? Porque a falta de rotina estruturada, mais rígida, o sujeito que é mais imaturo, no caso do jovem, do adolescente, tem mais dificuldade de dar conta de maneira autônoma da própria rotina. Quanto mais maduro, mais eu consigo dar conta da própria rotina sem ter um horário que alguém me obriga. Sem ter um horário que alguém estabeleceu. Então, como a Karina falou aí, fica mais vulnerável.
Tem uma pergunta aqui, Gilzaó Pinto. Ela pergunta se a introdução de jogos no dia a dia do paciente pode trazer uma melhora para ele, tipo dominó, e futebol, por exemplo. Pode sim, pode trazer uma melhora. Eu não diria que é uma terapia, mas pode ajudar, pode ter um efeito terapêutico. Por quê? Porque dá hiperfoco. Um dominó, um jogo de tabuleiro, desde que não se transforme em vício, pode dar hiperfoco. E a concentração do paciente deprimido fica perturbada. Perturbada. Mais ou menos isso. Nelson está perguntando aqui se alguém pode ter tido depressão, não foi diagnosticado, e poder sair sozinho da depressão e nem saber que teve depressão. Pode, Nelson, pode. Especialmente se tiver um novo episódio, poderá ser mais grave? Pode. Normalmente é mais grave. Normalmente, um episódio, a Organização Mundial de Saúde diz assim, a partir do segundo episódio, a depressão já pode ser considerada uma depressão crônica. Mas esse conceito é um conceito muito abstrato, muito difícil de palpar, né? O que é um episódio, o que não é. Mas, enfim, o paciente que tem um episódio, ele pode ter um episódio. A Organização Mundial de Saúde diz que todo mundo tá sem som? A Érica tá comentando que tá sem som. Te ouvindo direitinho. Tá me ouvindo? O restante tá me ouvindo? Tô. Ele deu aí uma giradinha, mas já voltou aqui para mim. Foi? Acredito que esteja normal. Me sinalizem, tá? Uma pessoa que entrou em um episódio, e a Organização Mundial de Saúde vai dizer que todos nós vamos passar pelo menos um episódio na vida de depressão. Um episódio. Então, todo mundo vai passar por pelo menos um episódio depressivo. Isso não significa desenvolver o transtorno depressivo maior. Que já é uma persistência num episódio. Aí já é o quadro clássico, fechado, da depressão. O que eu diria é o seguinte, a pessoa pode ter um episódio, sair do episódio, achar que não teve nada, pode. Às vezes foi um episódio brando, a pessoa achou, sei lá, atribuir alguma outra coisa, ok? E desconsiderou, né? Mas, normalmente, Nelson, quando o indivíduo tem um episódio, ao ter o segundo quase sempre é mais grave, é mais contundente, é mais claro. O quadro evoluiu. Então é necessário atentar para isso. Mas a pessoa pode ter um episódio na vida e não ter mais. Principalmente, como eu falei, de reações a alguma contingência desfavorável do ponto de vista ambiental. Falecimento de alguém, separação conjugal, dificuldade financeira, pode gerar um episódio de depressão, um episódio de humor deprimido. E depois a pessoa sair. Agora, a depressão é a consistência nisso. Então, a pessoa já não está dentro daquela contingência e continua deprimido. E, repito, depressão tem a ver com cansaço, não com tristeza. Tem a ver com fadiga, com falta de energia, com falta de disposição. Então, atentar para isso. Claro que tem outros sintomas, tá, gente? Tem sintomas de insônia, falta de apetite, ou o contrário, muito sono, hipersonia, porque esse é um sintoma mais atípico, mas acontece, às vezes, o sintoma oposto. Hipersonia, o excesso de apetite. A depressão, o indivíduo que está deprimido, a depressão não é o contrário de ansiedade, tá? Tem gente que acha que a depressão é o contrário de ansiedade. Ou a pessoa está muito ansiosa ou acelerada, ou está deprimida. Não, a pessoa pode estar deprimida e ansiosa. E ansiosa. E as crises... Era próximo. É mesmo? E as crises de depressão, olha só, já estou até adivinhando. E as crises de depressão são crises que o paciente tem dificuldade de explicar em palavras. Tá? Dificuldade de explicar em palavras. Ele costuma dizer, é um mal-estar aqui por dentro, é um vazio e ao mesmo tempo é um aperto. Toda vez que o sujeito esteja tentando explicar uma crise de mal-estar e não consiga definir direito, possivelmente o nome que a gente dá a isso é angústia.
Angústia é uma mistura de ansiedade com medo, ansiedade com medo e tristeza ao mesmo tempo, tá? Mas é pior do que tudo isso junto, né? Então, é um mal-estar difícil de ser traduzido em palavras. Alguém perguntou, acho que é a Aline lá atrás, sobre hormônios. De fato, a pessoa pode alterar o humor por conta de hormônio. O psicólogo tem que estar atento, porque às vezes já chegou quadros em minha experiência de alteração da tireoide. A pessoa estava com humor deprimido por causa de alteração da tireoide. Então, tomou medicação, regulou, voltou ao humor. Então, pode também ter esse aspecto químico, tá? Menopausa em mulheres, alguns ciclos menstruais, tá? A depressão pós-parto é necessário também olhar, né? Um abraço, Kleber. Parabéns pelo seu relato, né? Falou aqui sobre não comer e não sair da cama, que é o que a gente estava comentando aqui. Exatamente, Karina. Menopausa é super interessante. Esses períodos. A menopausa e alguns ciclos hormonais em algumas mulheres parecem ser mais contundentes do que em outras, né? Não quer dizer que toda mulher que está na menopausa deprima, não é isso, tá? Mas, enfim, é por aí. Tem uma pergunta, Flávio, que... Está caminhando para o final, né, Hugo? Para não cansar as pessoas. Já. Essa aqui já vai ser a última para encerrar. Que foi uma pessoa que ela é uma senhora que ela se separou, ela ainda não é aposentada, e perdeu o emprego. E aí ela está deprimida hoje por conta desses dois, aconteceu de vez. E aí ela pediu um conselho, uma ajuda para fortalecê-la, que acredito que tenha acontecido muito, né, principalmente na pandemia. Exato. São duas perdas de grande porte. A separação pode representar um luto para alguém, de fato, né? Pode representar uma perda significativa. E a perda do emprego também. Eu diria que são os dois elementos que mais se valorizam hoje em dia. Quem fala isso é o pensador Luc Ferry, pensador francês. Ele vai dizer que se no passado as pessoas morriam por causas políticas, por mais politizado que você seja e por mais engajado que você seja, você, que eu estou dizendo não é só você não, Hugo, todos que estão nos assistindo, politicamente, eu tenho certeza que você não daria a sua vida por nenhum tipo de ideologia política, como acontecia no passado, né? Ideologias de qualquer espectro, né? Então, causas políticas, causas filosóficas, né? Guerras, né? Causas religiosas. Duvido que você morreria pelo seu pastor da sua igreja, por mais evangélico, ou católico, ou budista, seja lá o que for. Duvido que você morreria por causa de uma igreja ou de uma causa específica religiosa. Luc Ferry vai dizer que tem duas coisas que as pessoas mais valorizam no mundo pós-moderno. A primeira, relações amorosas. E a segunda, não necessariamente porque a primeira é mais importante, as duas. Eu diria que a primeira mais importante de todas é trabalho. Trabalho. Que é a questão profissional. E a segunda, relações amorosas. São os dois capitais simbólicos mais importantes. Um abraço, Ana. Ana, querida amiga. Ana, médica, neurologista. Então tem isso. Débora aqui, minha irmã, comentou, né? Sobre as alterações hormonais. A TPM, exatamente, tensão pré-menstrual. Que é muito importante, né? Eu costumo dizer que tensão pré-menstrual é igual a álcool. O que é que eu quero dizer com isso? A tensão pré-menstrual vai jogar não vai tirar as coisas do nada, tá? Não vai inventar, não é um hormônio que inventou aquelas questões, não. São questões que incomodam a mulher, são questões que a mulher administra, mas na TPM, e eu estou falando aqui na TPM, mas tem mulheres que nem sabem o que é TPM. Tem mulheres que dizem que é TPM, eu nunca tive, nem sei o que é isso. Há mulheres que não têm, mas aquelas que têm na TPM, aquelas questões que incomodam a mulher,
incomodam demais. Incomodam a ponto de ela não conseguir tolerar. Por que eu estou dizendo que é a questão que se assemelha a álcool? Porque o álcool também é assim. O indivíduo que bebe, especialmente o indivíduo que bebe demais, ele começa a verbalizar coisas que são coisas suas. Mas que ele tem um controle, né, dos lobos frontais, né, que inibe, que ele não verbaliza, que ele não fala. E na hora que ele está alterado pelo álcool, ele verbaliza aquilo. E por isso que cada pessoa reage de uma forma. Né? Tem pessoas alcoolizadas que querem brigar com todo mundo. Tem pessoas alcoolizadas que se sentem inferiorizadas. Tem pessoas alcoolizadas que querem beijar todo mundo. Né? Que se acham o rei da cocada preta. E assim por diante. Então, cada pessoa responde de uma forma, mas o estímulo químico não criou aquilo numa pasta de mágica. Retirou aquilo que estava no inconsciente. Que estava em termos inconscientes. Agora, tem coisas interessantes. Por exemplo, a depressão pós-parto, de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais severa, em mulheres que já viveram a experiência do aborto. Esse é um outro tema. Aborto e psicoterapia, eu teria 3 horas para falar aqui. Né? Mas esse é outro tema, a gente pode falar para depois. Né? Então, aborto praticado em uma época e depois a mulher engravida lá na frente, e às vezes a possibilidade, ou melhor, sintomas de depressão pós-parto. Né? Além do medo anterior, por conta dos fantasmas, etc. A menopausa, às vezes. A menopausa de mulheres que viveram o abortamento na juventude. Às vezes é uma menopausa, curiosamente, às vezes com alguma contundência maior, mas isso também não é geral. Nada do que eu falo é geral, tá? Porque em saúde mental, nada é assim absoluto para todo mundo. Sempre tem as especificidades. Sempre há as especificidades, né? É isso aí. Flavinho, muito obrigado. Eu só queria concluir, Hugo, dizendo o seguinte. Esse tema da depressão, gente, quem está aí acompanhando, não esgota. É um tema vastíssimo. Sugiro o livro O Demônio do Meio-Dia, obra clássica, já antiga. Eu recebi na faculdade de um colega emprestado e nunca devolvi. Né? E depois ele deu para mim, um querido amigo. A gente se emprestava livro, e aí eu emprestava para alguém, ficava, etc. E acabei nunca devolvendo. E outro dia eu reencontrei com ele e disse, meu Deus, agora estou lembrando do seu livro da época da graduação. Ele disse, é seu. O Demônio do Meio-Dia. Eu acho que foi publicado em 2003, 2005, alguma coisa assim. Demônio do Meio-Dia. O Demônio do Meio-Dia começa com uma frase que é provocante. Ele diz o seguinte: a depressão é uma espécie de imperfeição do amor. Ele começa assim. Porque no amar, a gente valoriza a experiência do amar, tem medo das perdas, tem medo, se vincula à experiência ali do objeto amado, do ser amado, há uma conexão. A gente investe libido, quando eu uso libido aqui, não é libido só sexual não, tá? A gente investe afeto, e aí Solomon vai dizer, a depressão é uma imperfeição do amar. Por quê? Porque na depressão clássica, o sujeito não tem essa capacidade afetiva de se angustiar diante de uma perda. Ele é indiferente, às vezes, de investir afeto em um relacionamento, em um vínculo. Né? Há uma alteração na capacidade dele afetiva. Né? Tanto é que a depressão era chamada de transtorno da afetividade no passado. O que eu posso dizer é o seguinte, tem tratamento, dá para a pessoa ficar boa, ou remissão completa de sintomas, que você pode chamar de cura, ou pelo menos administrada como você administra um diabetes, que o açúcar está controlado, está ali, mas está controlado. Então, é possível viver bem, é possível voltar a ter capacidade afetiva, capacidade de disposição e assim por diante. Então, depressão não tem a ver com tristeza, tem a ver com cansaço, tem tratamento, pode ser tratada e pode gerar bons efeitos. Eu acho que a gente podia mais tarde voltar a esse tema e, claro, fazer outras lives com outros temas. A gente depois combina, Hugo. Acho que vale a pena, tá bacana, né? Vamos nessa. Eu que vou ficar feliz. Mas obrigado, viu? De coração. Mesmo com essas questões de conexão que é o que a gente não controla, mas
Foi show de bola. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Depois vamos hospedar os vídeos aí, né? Fazer esse processo, tá bom? Um abraço. Não se preocupe, não. Eu que agradeço. Você que assistiu também, muito obrigado. Segunda-feira tem Evangelho no Lar, 10 horas da noite. Próximo sábado tem Live com Portes também, novamente. Então, estamos juntos. Muito obrigado. Bom final de semana. E fique com Deus, viu? Um beijo. Beijo, Hugo. Um abraço para todos. Bom sábado para todos.